Nossa entrevistada hoje é Rama Dantas, ela é professora da Rede Pública de João Pessoa e ativista do movimento sindical, é dirigente do movimento Mulheres em Luta e integra o grupo Educadores em Luta. Ela disputa pela primeira vez o governo do estado. Candidata Rama Dantas, desde já agradeço sua gentileza pela presença aqui nessa entrevista na TV Correio. Eu que agradeço o convite da TV, que mostra o quanto é democrático nesse processo eleitoral. Bom, e comigo nessa entrevista, Nice Almeida, do portal Correio, já está aqui presente para participar da entrevista. Adriana Rodrigues, do jornal Correio da Paraíba, da editoria política. Também comigo o jornalista Ecliton Monteiro, da 98 FM. E também André Gomes, que tem a participação quase que diária aqui na TV Correio, como comentarista político no jornal Correio. Acompanhe comigo agora as regras da entrevista. A ordem da participação dos 5 candidatos ao governo foi definida por sorteio prévio. Para a rodada de entrevistas, convidamos 4 jornalistas do Sistema Correio, 2 deles com temas sorteados e 2 com temas livres. As perguntas serão formuladas em 1 minuto e cada candidato tem 2 minutos e meio para as respostas. Ao final da rodada de perguntas, o candidato terá 1 minuto para suas considerações finais. Bom, e pelo sorteio, já tem aqui, inclusive, a bolinha aqui na minha mão. Vou fazer o sorteio aqui. Primeiro a perguntar à candidata Rama Dantas é André Gomes, comentarista da TV Correio. Vai fazer a primeira pergunta. O tema é um tema pré-definido durante esse sorteio. A candidata já está com o envelope. Candidata, por favor, me passe aqui. A gente vai conferir o tema que André vai fazer a pergunta. Impostos, André. Boa tarde. Boa tarde, meus companheiros, boa tarde, boa tarde, candidata. A gente tem um alto índice de impostos aqui, né, majorados no estado da Paraíba. Né? Por exemplo, o imposto sobre energia elétrica subiu de 15% para 27%. Como é que a senhora vê, que a senhora observa essa situação dos impostos aqui no estado da Paraíba e, caso eleita, como é que vai agir, como é que vai atuar nessa questão? Pois é, hoje os trabalhadores pagam um ônus muito grande quando eles compram determinados serviços que deveriam ser serviços garantidos sem essa cobrança, que são serviços de primeira necessidade, como água, como energia, como saúde, como educação, né? Então a gente tem que acabar com esse processo de construção em que os trabalhadores, né, tenham que arcar cada vez mais com o acúmulo de bens de poucas pessoas. Quando se trata da energia, o que a gente teve no último período de aumentos de energia é um absurdo, né? Então, esses setores, que são setores essenciais para que nós possamos ter uma vida digna, que para a gente possa ter condições de sobreviver sem estar numa situação de miséria, de precariedade, como é o caso da maioria da população, tem que ser tratado de forma a permitir que esses impostos não onerem exatamente os trabalhadores. O que a gente tem uma relação desigual com relação à questão dos impostos, onde aqueles que ganham menos, que deveriam usufruir, que produzem riqueza e deveriam usufruir essa riqueza, são taxados de forma astronômica, enquanto empresários, né, têm uma cota de imposto muito pequena se você comparar com um trabalhador normal. Ou seja, a gente tem que inverter essa lógica no nosso estado e no nosso país. Inverter essa lógica significa inverter essa relação onde a maioria que produz a riqueza não usufrui dessa riqueza, em detrimento de uma maioria que concentra essa renda. A gente precisa acabar com isso, dar um basta efetivamente e permitir que os trabalhadores tenham acesso à saúde, à educação, energia de qualidade, sem que tenham que deixar mais da metade do seu salário com relação a isso, em detrimento de poucos que têm impostos inferiores e que só enriquece à custa do nosso povo e à custa dos trabalhadores. A gente vai dar um basta. Esses serviços essenciais precisam estar estatizados, precisam estar sob o controle dos trabalhadores a geração desse serviço, para que possa ser efetivamente de qualidade e a preços e custos baixos. É isso que nós defendemos. Ok, candidata, vou sortear outro nome aqui, do outro jornalista, para fazer a pergunta seguinte. A senhora já pode tirar aqui o tema, escolher também um tema comigo. E quem vai lhe perguntar é a repórter Nice Almeida, editora
do portal Correio. Nesse, você vai perguntar aqui, as candidatas já sorteou aqui o tema, já pegou o envelope. Segurança pública, Nice. Candidata, boa tarde, Hermes, todos os colegas. A gente tem visto uma onda de violência que está atingindo não só o cidadão, mas as autoridades também. Morte de bombeiro, ataque ao PB1. O que é que a senhora acha que deve ser feito para conter a violência no nosso estado? Primeiro, entender que esse alto índice de violência é resultado da falta de condições que os trabalhadores e os filhos dos trabalhadores não têm. Quando um filho de um trabalhador, um adolescente, não tem uma educação de qualidade, que são expulsos do ambiente da escola, que não se permite que esses trabalhadores, filhos de trabalhadores, não tenham onde morar, não tenham acesso à saúde, não tenham acesso à educação, qual é o resultado? Esses adolescentes vão para a criminalidade. Então, discutir saúde pública, discutir educação pública, discutir moradia é efetivamente criar condições para que essa situação de violência no nosso estado, no nosso país, se resolva. Então, a gente precisa não só desenvolver mecanismo de coibir o crime quando ele já está acontecendo, mas permitir que esses trabalhadores não vá para a criminalidade e permitir dar condições de vida a esses trabalhadores. Permitir que nossa juventude tenha acesso à escola de qualidade, o dia todo, e não o que a gente tem hoje, que são depósitos de crianças e de adolescentes, sem menores condições que esses jovens e adolescentes passem o dia todo. Há exemplo do que acontece hoje com o projeto e o programa do atual governo de escola integral, onde ele, no último ano, fechou 300 escolas, certo? Além de fechar, ele pegou agora 100 escolas que ainda sobrou e transformou essas escolas em educação integral. Então, escolas que tinham cerca de 1.200 adolescentes de nível médio passaram a ser de educação integral, reduzindo para entre 500 e 600. Para onde foram esses outros adolescentes? Certo? E aí o índice mostra o grau de evasão no ensino médio. Para onde está indo esses adolescentes? Exatamente para a criminalidade. Porque eles não têm perspectiva de vida, porque eles não têm acesso à educação. Como é que eles vão ter condições de produzir, de entrar no mercado de trabalho se eles não têm acesso à educação? Então, esse projeto que está aí não vai resolver o problema da violência. A gente precisa construir mecanismos de defesa dos trabalhadores quando o crime já aconteceu, mas mais do que nunca, permitir que esses jovens não vão para a criminalidade, investindo em educação, investindo em saúde, investindo em moradia, investindo em lazer, investindo em cultura. Só assim a gente vai reduzir os índices de violência. Bom, agora a gente vai para as perguntas de tema livres, os dois primeiros entrevistadores que vão fazer a pergunta. Adriana Rodrigues, começo por você, Adriana, do Jornal Correio da Paraíba. Boa tarde, candidata. Boa tarde, Hermes. Boa tarde, colegas. Na área de segurança, a senhora propõe, candidata, desmilitarizar a polícia. Como é que vai funcionar essa proposta? Como é que a senhora pretende? O que é que isso significa, essa desmilitarização da polícia? Boa tarde, Adriana. Essa pergunta é muito boa porque as pessoas confundem muito quando a gente diz que vai desmilitarizar a polícia militar. Entender que o regime de trabalho desses homens, desses trabalhadores de segurança pública, é um regime extremamente opressor. Quando a gente diz que vai desmilitarizar, é mudar exatamente esse regime de trabalho. A forma de hierarquia que não permite que esses trabalhadores busquem melhores condições de trabalho. Quando eles buscam que faz uma greve, o que é que acontece com eles? São presos, respondem a processo, às vezes são até expulsos da polícia. Então, permitir um regime de trabalho que permita que esses trabalhadores possam efetivamente desenvolver seu trabalho e que esse regime não embruteça esses policiais, esses trabalhadores de segurança. Nós defendemos uma polícia civil única, unificada, que junto com os comitês populares discuta o combate à violência, que discuta lá na base, lá na comunidade, de que forma a gente vai reduzir os índices de criminalidade, não só agir quando o crime já aconteceu. Então, uma polícia que garanta que esses trabalhadores tenham condições de exercer seu trabalho, que não sofram processos de hierarquia, que possam se organizar, que possam reivindicar melhores condições de trabalho.
Adriana, hoje os índices mostram que os policiais militares, eles morrem mais fora do horário de trabalho do que no seu horário de trabalho. Sabe por quê? Porque o salário que eles ganham não dá condições de criar seus filhos. Então, o que é que eles fazem? Fora do horário, vão fazer bicos de segurança. E é aí que eles morrem. Porque aí eles não vão ter a estrutura que eles tem no ambiente de trabalho. Então, a gente precisa não só permitir um salário digno a esses trabalhadores, mas permitir uma relação de trabalho que garanta que eles desenvolvam seu trabalho de forma contenta. Desmilitarizar não significa acabar com a polícia, significa transformar a relação de trabalho desses trabalhadores, que eles possam se organizar, possam fazer greve para melhores condições de trabalho, possam gestar de que forma vão efetivamente, de forma coletiva, efetivamente vão desenvolver seu trabalho. E não uma hierarquia de baixo para cima, quando algum deles questiona ou se rebelam por algum motivo, são presos e até expulsos da polícia. É isso que é desmilitarização. É isso que a gente defende para uma polícia. Ok. Bom, agora a última pergunta dessa rodada de entrevista é Ecleton Monteiro, 98 FM. Boa tarde, você de casa, Hermes, colegas, candidata. Candidata, o seu partido a nível nacional e reprisado aqui na Paraíba pela senhora, fala-se muito em uma rebelião. Queria que a senhora aproveitasse esse período para explicar ao telespectador o que é essa rebelião tão pregada pelo seu partido. Primeiro entender, rebelião, se rebelar. A gente vai ficar passiva a tudo isso que nós sofremos hoje, nós trabalhadores, nós temos que transformar o nosso sentimento de indignação em rebeldia, se rebelar. Se construir esse processo de rebelião é organizar os trabalhadores para mudar suas vidas. Eu vou lhe dizer alguns exemplos. Eu sou uma trabalhadora da educação. Sabe quando nós tivemos melhores condições de trabalho? Sabe quando nós tivemos um aumentozinho do nosso salário? Quando a gente se rebelou, quando a gente foi à rua fazer passeata, quando a gente fez greve, quando a gente ocupou uma secretaria. Processos de rebelião é que mudam a vida do trabalhador. Nós dizemos nesse processo eleitoral que eleições não mudam a vida, está provado. De 2 em 2 anos a gente tem eleição, mudou o que sua vida? A sua vida só muda quando você consegue construir organizações de trabalhadores e vai às ruas e ocupa e faz uma greve. Construir rebelião é fazer com que o povo tome suas mãos os destinos das suas vidas e desenvolva esse grau de consciência. O nosso papel nesse processo eleitoral é não só chamar os trabalhadores e o povo a votar nas candidaturas da classe, candidaturas do povo, da classe trabalhadora, como a companheira Vera, candidata a presidenta, que é uma negra, uma operária, uma trabalhadora, uma nordestina, assim como eu, uma trabalhadora da educação, uma mulher que sabe e sofre efetivamente tudo aquilo que você, trabalhador que está em casa, que você, dona de casa que está em casa, você, mulher, sabe muito bem. E só nós nos organizamos, participando exatamente dos processos de organização dos trabalhadores, construindo processos de rebeldia, de indignação, de rebelião, é que a gente vai mudar a vida. Isso é a rebelião que nós defendemos. É construir processos que garantam uma sociedade mais justa, onde inverta essa ordem capitalista, onde o que importa é a produção do lucro para que poucas pessoas acumulem a riqueza que a maioria dos trabalhadores produzem. Como é que eu, trabalhador, produzo a riqueza desse país e continuo morrendo de fome sem ter onde morar? Certo? Como é que eu, trabalhador, que produz a riqueza do nosso país, não tenho saúde, não tenho educação? É esse processo de rebelião que a gente quer construir para inverter essa ordem e criar uma sociedade mais justa que garanta que a gente possa viver. Ok, candidata, vamos a um segundo intervalo. A gente volta em seguida, em 2 minutinhos, com a segunda parte da entrevista com a candidata ao governo pelo PSTU, Rama Dantas.